porção de hoje ela traz muitas riquezas com respeito à questão da idolatria. Então, para a gente já entrar nesse período do mês de Elul, arrependendo do nosso passado, que muitas vezes foi idólatra, mas que a gente pode pegar essa paraxá e a gente já iniciar esse período já tratando com a primeira das nossas 7 leis, que é chamada não idolatrar. A gente tem que acreditar somente em no nosso Criador, que a Torá diz, a todo momento a Torá está falando que ele é é apenas um. Então hoje a gente vai ter mais instrumentos para a gente poder, ao ser questionado por alguém, quando a gente tiver alguém na família que perguntar por que você não acredita mais assim ou assado, então nessa paraxá você vai ter mais ferramentas para apresentar às pessoas. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekuni habrivalu. Então, vamos preparar o mês de Elul já com essas informações da paraxá de hoje. Começa assim, Deuteronômio 16, versículo 18. Juízes e policiais designarás para ti em cada uma das tuas tribos, em todas as tuas cidades que o Eterno teu Deus te dá, e julgarão o povo com reto juízo. Não distorcerás o juízo, não farás distinção de pessoas, e não tomarás o quê? Suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte as palavras justas. A justiça, e somente a justiça seguirás, para que vivas e herde a terra que o Eterno teu Deus te dá. Não plantarás para ti nenhuma asherá, nem árvore junto ao altar do Eterno teu Deus, que fará para ti. E não levantarás para ti um pilar, porque o Eterno teu Deus odeia. Então eu trouxe aqui uns comentários, que a gente vai ter no site rabat.org, que são os comentários dos nossos sábios, dos sábios judeus, 3.300 anos aí de coleções de comentários de grandes sábios que a gente pode aproveitar em nossos dias. Amém. Então fala assim, o corpo humano é uma cidade com 7 portas. Como assim a gente tem 7 portas? E ele está comparando o nosso corpo como uma cidade que tem 7 portas. Como assim? 7 portais para o mundo exterior. Quais são eles? Os 2 olhos, certo? As 2 o quê? As 2 orelhas, as 2 narinas, certo? As 2 narinas. E a boca. Então são 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 portas que a gente tem no nosso organismo. Então ele fala assim, aqui também cabe a nós colocar juízes internos para discriminar e regular o que deve ser admitido e o que deve ser mantido de fora. Os oficiais para fazer cumprir as decisões dos juízes. Então, o primeiro lugar que você tem que ter juízes, é por isso que a gente fala assim, tenha juízo, meu filho. Por que a gente fala? Porque a gente tem que ter juízes internos, que são nossos pensamentos, vindo da nossa alma, a alma divina que habita em nós, para julgar entre o certo e o errado. Então, a gente tem que ter juízes que a gente possa internamente discernir o que é certo, o que é errado, e não apenas discernir o que é certo e errado, mas também guardar e nos manter fora do que é errado, que é o papel do oficial. Então a gente tem que sempre criar juízo, sempre fortalecer esses juízos positivos, juízos que estão voltados para Hashem a cada dia. E ele fala assim, não julgue sozinho, aí já é outro comentarista, na Ética dos Pais, 4.8 fala assim, não julgue sozinho, pois ninguém pode julgar sozinho, mas só que é um dos nomes de Hashem, só ele pode julgar sozinho. Então, por isso que o tribunal judaico era formado por muitos juízes. Então, tinham vários tamanhos de tribunais. Nenhuma pessoa, nenhum juiz julgava sozinho. Então, eles tinham vários juízes. De acordo com a lei da Torá, os crimes capitais são julgados por um tribunal de 23 juízes. Aí, não é apenas um juiz, 23 juízes. Por que são ímpares? Porque geralmente quando coloca assim um número ímpar de juízes é para que não haja o quê?
empate. Porque se eu colocar 10 juízes, por exemplo, pode ir 5, 5. 5 a favor e 5 contra, né? Então, se eu coloco um ímpar, não tem esse problema, que não vai poder ficar no empate nunca. Entenderam? Então, fala assim, 23 juízes chamados de Sinédrio, que é o Sanhedrin menor. Depois de ouvir os depoimentos das testemunhas, os próprios juízes se dividiam em dois grupos. Os que estivessem dispostos a defender a absolvição do acusado serviriam como equipe de defesa e buscariam convencer os seus colegas da sua inocência. Aqueles inclinados a condenar justificariam sua culpa. Então os juízes votariam. A maioria de um era suficiente para exonerar, enquanto a maioria de dois era necessária para condenar. Quer dizer, para condenar era preciso necessário um quórum maior. O que é um quórum? Um quórum é a quantidade de votos em um sentido. Então, para você condenar alguém, tinha que ter um quórum maior, mais votos. Para você inocentar era mais fácil. Para inocentar é bem mais fácil. Um quórum menor, quantidade de votos menor. Mas se todos os 23 juízes... Olha a peculiaridade que há no tribunal judaico, certo? A gente vê aí os nossos tribunais poderiam, né, adotar a Torá nesse sentido aqui. Mas e se todos os 23 juízes formarem uma opinião inicial de culpa, e se as evidências forem tão convincentes e o crime tão hediondo que nenhum membro do tribunal opte por argumentar a favor do acusado, o que acontece? Nesse caso, diz a lei da Torá, o acusado não pode ser condenado e deve ser exonerado pelo tribunal. O que ele está ensinando aqui? Se for todo mundo, quórum total, condenando aquele acusado, ele está falando que aquele acusado seria livre. Se todo mundo vota a favor da penalidade dele, se todo mundo é a favor unanimemente, ele será condenado. Esse aqui é o nosso cachorro Brad ficou animado com o assunto, está latindo ali. Então, o Rebbe de Lubavitch, ele vai explicar isso aqui. A gente vai tirar uma riqueza muito grande a respeito do tema. Olha só. O Rebbe de Lubavitch explica o raciocínio por trás dessa lei da seguinte forma. Nenhum homem é tão totalmente mau que não haja nada a ser dito em sua defesa. Não existe um homem que não tenha nenhuma coisa boa na vida. Então, é por isso que o tribunal estava errado, se todo mundo julgasse ele negativamente, porque todo ser humano possui algo bom. Não existe essa pessoa que é totalmente má, não existe. Porque todos nós fomos providos por um vento, um sopro na narina através de Adão, que Deus soprou em nós o seu ruach, o seu vento, que a nossa alma vem de Hashem. Então todos nós temos, ainda que uma centelha apagada, o rei Salomão diz o seguinte, que a alma do homem é como a vela de Deus, então cada ser humano tem uma vela de Deus, uma chama, ainda que esteja quase apagando lá dentro, mas Deus está lá no meio, está lá uma centelha divina está lá naquela vida. Então ninguém é totalmente má. Sempre há alguma explicação, alguma justificativa, alguma perspectiva a partir da qual a bondade subjacente de sua alma pode ser vislumbrada. Isso não significa que ele será declarado inocente, no sentido jurídico da coisa, por um tribunal. Às vezes as circunstâncias atenuantes resultam em um veredito de absolvição, às vezes não. Mas se nenhum membro do tribunal percebe esse lado inocente da pessoa que está sendo acusada diante deles, este é um tribunal que, obviamente, tem muito pouco entendimento de quem ele é e do que ele fez. Tal tribunal se desqualificou para julgar aquela pessoa. Então, o tribunal desses tantos de juízes, todo mundo fala que a pessoa é culpada, esse tribunal está desqualificado. Está desqualificado para julgar. Um juiz que julga com a verdade absoluta se torna um parceiro de Deus na criação, diz o Talmud. Você não plantará para si mesmo uma Asherá. Aí já vai mudar um pouco de tema aqui.
né? Então, um dos nossos 7 leis de Bnei Noah, de Noah, dos filhos de Noé, é estabelecer tribunais de justiça. É por isso que esse tema aqui é importante para a gente aprender a julgar no nosso dia a dia, ver que nenhuma pessoa é totalmente má, nunca julgar as pessoas negativamente ao nosso redor, porque da mesma maneira que a gente julga alguém negativamente, a gente vai ser julgado também. Então, é medida por medida. Se a gente julga a pessoa, os nossos semelhantes, de maneira positiva, olhando o lado positivo dele, olhando a centelha divina, também vai chegar um momento que a gente vai precisar ser julgado e a gente vai receber só condenações doces, condenações não, sentenças doces e boas, certo? Aí ele emenda, no texto ele emenda lá, você não plantará para si uma Asherá. O que é uma Asherá? Qualquer árvore perto do altar de Deus. Por que eu destaquei esse tema aqui? Porque a gente vai ver. Este versículo inclui 2 proibições. Não plantar uma árvore Asherá idólatra em qualquer lugar e não plantar nenhuma árvore ou construir qualquer estrutura de madeira no monte do templo. Então, por que era proibido? Porque os idólatras faziam essa prática e Deus proibiu os judeus de fazerem o mesmo. Então, a gente vê hoje em dia muitas pessoas que se dizem tementes a Deus, que querem andar nos caminhos de Deus e falam assim, não, as pessoas fazem isso, eu também vou fazer, né? E não sabe que aquilo ali é da idolatria, né? A pessoa pensa que está servindo a Deus e principalmente a maioria de nós que veio de outro espectro religioso, de outras linhagens religiosas, que as pessoas numa época do ano colocavam a árvore lá, né, de Natal, ou estava lá na igreja, né? Na época que a gente era de lá. Será que a Torá endossa? Será que a Torá permitiria uma coisa dessa? Não. A Torá não permite árvores perto do altar de Deus. Então a gente não deve imitar, em nada imitar. Tudo aquilo que lembra de idolatria, tudo aquilo que traz alguma coisa da idolatria, a gente tem que tirar da nossa vida, gente. A gente tem que aprender como os judeus fazem durante a Páscoa, que eles vão procurando ali o fermento, a gente também tem que fazer essa procura na nossa vida, para tirar esse fermento da idolatria da nossa vida definitivamente, certo? Proibindo, seguindo essa proibição de tudo que Deus fala de imitar o pessoal da idolatria, tá bom? Ele fala que sim, procurar embelezar o templo sagrado plantando árvores ao seu redor é um insulto à santidade do lugar, cuja beleza deriva de si mesma e não do paisagismo externo. Isso também explica a declaração do Talmud de que a razão pela qual a Torá coloca esta lei imediatamente após a lei sobre a nomeação de juízes é para nos ensinar que quem nomeia um juiz não qualificado é como se plantasse uma Asherá perto do altar. Então, a pessoa que coloca um juiz não qualificado está sendo comparado ao idólatra. Frequentemente vemos pessoas nomeadas para posições de autoridade por causa da sua aparência externa, charme, destreza, oratória, ao invés do seu conhecimento, integridade e temor aos céus. Quantos líderes religiosos são ouvidos, aclamados pelo povo, porque a pessoa fala bem, ela fala e começa a falar, o povo começa a chorar, né? As pessoas gostam muito da emoção. E quantas vezes a verdade está em pessoas que falam gaguejando, que não sabem falar direito, mas aquela lá está falando a verdade. Quantas vezes você vê um debate entre um cara que fala bem, um cara que se expressa articuladamente e tal, e convence todo mundo, e outro que não fala nada, não fala bem, gaguejando e não consegue articular bem as ideias, mas ele está com a verdade. Né? E o outro que é um mentiroso, porque para mentir, a pessoa que fala bem, ela se dá bem na questão da mentira. Pode ver que a maioria dos mentirosos são pessoas que falam bem. Né? Então, quando você vê uma pessoa falando bem, uma articulação boa, não é que todo mundo que tem uma articulação boa é mentiroso, mas eu estou falando que muitas pessoas que mentem, elas conseguem persuadir com palavras e levar a pessoa a acreditar que 2 mais 2 é 5. Então, 17, versículo 8 fala assim, aqui que eu queria chamar a atenção agora para a questão da idolatria, tá, gente? É o foco agora, eu queria que você
a partir de agora, gravasse isso aqui para a sua vida. Quando alguma lei te for desconhecida em juízo, se um sangue for puro ou impuro, se uma causa for justa ou injusta, se uma chaga for pura ou impura, ou se surgirem causas que provoquem divergências de opiniões em tuas cidades, levantar-te-ás e subirás ao lugar que escolher o eterno teu Deus, e virás aos sacerdotes levitas, e ao juiz, então e aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver naqueles dias, e indagarás e te anunciarão a sentença do juízo, e farás conforme o mandado da palavra que te anunciarem do lugar que escolher o Eterno, e cuidarás de fazer de acordo com tudo o que te ensinarem. Conforme o mandado da lei, lá você pode pegar lá no original, está escrito Torá, conforme o mandado da Torá que eles te ensinarem, e conforme o juízo que te disserem, você fará. Não te desviará da sentença que te anunciarem, nem para a direita, nem para a esquerda. E o homem que o fizer com malícia, para não ouvir o sacerdote que está ali para servir ao eterno teu Deus ou ao juiz, o tal homem morrerá, e eliminarás o mal de Israel. E todo o povo escutará e temerá, e não mais procederão mal. Então, essa pessoa que não queria ouvir o juiz, aquele decreto que ele foi lá para pesquisar, que foi perguntar ao juiz, aquela pessoa que não ouvisse, ela seria morta. Hoje a gente não tem mais o tribunal, a gente não tem mais o templo erguido, não temos um juiz, uma corte rabínica para condenar essa pessoa, mas a gente tem uma corte celestial que pode julgar essa pessoa e até Deus nos livre, fazê-la perder a sua vida, uma sentença de morte no Tribunal Superior. Tá? Com relação a esse tribunal rabínico, vamos ver o que é dito aqui. Se um assunto te iludir no julgamento, então você deve se levantar e ir ao juiz que estará naqueles dias. Uma pessoa pode então ir a um juiz que não está em seus dias. Então a pergunta que o Talmud vai fazer, na verdade Rashi vai fazer e o Talmud também. Isso é para nos ensinar que, embora este juiz possa não ser da mesma estatura dos outros juízes que o precederam, você deve ouvi-lo, pois você tem apenas o juiz que vive em seu tempo. Então, gente, apesar da gente saber que nas gerações a gente é chamado de geração, né, calcanhar do Mashiach, porque cada geração a santidade, a estatura espiritual só declina. Então a nossa geração é uma geração baixinha, uma geração pequenininha. Né? Apesar disso, em nossos dias, conforme a Torá, nós temos o quê? Juízes. Que ele fala naqueles dias. Você vai procurar o juiz que está lá nos seus dias. Então, não existe isso, perdemos, né? Eu mesmo era de uma linha religiosa que falava, a gente perdeu a doutrina, a gente tem que resgatar a doutrina, restaurar, como no primeiro século, no século não sei o quê, porque tudo se perdeu na história. E a Torá diz que não, a Torá diz que em cada geração haverá o quê? Você vai ter uma orientação em cada geração. Em cada geração, na nossa geração, a gente tem a orientação dos sábios para a nossa geração, de acordo com a Torá. Uma pessoa pode, então, ir ao juiz que não está em seus dias. Isso aqui eu li já. Vou voltar aqui. Samuel, cadê? Samuel, em sua geração, é como Iftar, em sua geração. Samuel é considerado o maior dos profetas, igual a Moisés e Arão juntos. Iftar, que serviu como juiz de 980 a 974 antes da Era Comum, veio de uma origem humilde e foi culpado de muitas falhas. Então, apesar das falhas, ele era um juiz de Deus. De acordo com a lei, eles te instruem e de acordo com os julgamentos que eles te dizem, você deve fazer. Você não deve divergir da palavra que eles lhes dizem, seja à direita ou à esquerda. Mesmo que este juiz diga a você
que a direita é a esquerda e a esquerda é a direita, quanto mais se ele disser que a direita é a direita e a esquerda é a esquerda. Então, esse é comentário do grande Rashi, né? O Rashi que fala isso. Então, se você chega para o juiz, e o juiz fala, você, a direita para você é a esquerda é a direita, aquilo ali é Torá. Aquilo ali é a ordem de Deus para você. Eu lembrei aqui de uma história de alguém que estava doente, aí foi perguntar para o Rabino, Rabino, o que eu devo fazer? Aí ele fala assim, não, você vai tomar tal medicamento. O Rabino naquela época, né, muitas vezes ele dava, a opinião dele também era na área da medicina, porque também não tinha muitos médicos. Aí ele fala, você vai tomar tal medicamento. Aí ele chega para outro rabino, e o outro rabino fala, não, você não vai tomar esse medicamento não, você vai tomar outro medicamento. Esse aí não, é o outro. Aí o homem ficou confuso. Aí ele perguntou para um terceiro rabino muito sábio. Um rabino era de Jerusalém e outro era de Roma. É uma história, eu não estou lembrando os detalhes, eu estou lembrando aqui mais ou menos. Um era de Roma e outro era de Jerusalém. Aí ele perguntou para outro rabino, Rabino, como pode? Os dois outros rabinos, cada um tem uma opinião. A quem dos dois eu sirvo? Eu sigo o conselho. Aí o terceiro rabino, muito sábio, falou, olha, se você morar, os dois estão certos. Se você morar em Roma, você segue o que o rabino de Roma falou. Você toma aquele medicamento lá. Se você for morar em Jerusalém, que é o outro lá que falou outra coisa, você faz o que ele mandou e você toma outro medicamento. E aí diz que ele foi para Jerusalém, tomou o medicamento e se curou. Até porque o outro rabino de Roma, que eu lembrei da história aqui, falou que ele ia morrer. Então, voltando. Mesmo que o rabino diga uma coisa que é direita para você, que é esquerda, e ao contrário, você deve seguir. Então, gente, eu queria chamar você a atenção para o seu passado em outras religiões. É muito comum as pessoas falarem assim, nosso Messias aqui se levantou contra os fariseus, contra os sacerdotes, né? Porque ele fala assim, olha, o reino está sendo tirado de você, sacerdote, o reino está sendo tirado de você, fariseu, né? Só que a Torá, eles falam assim, porque a tradição estava quebrando a Torá, a tradição dos homens, isso aqui é a tradição dos homens. Só que a Torá, ela é expressa da boca justamente dos juízes de Israel que estão em cada geração. Em cada geração, Deus tem os seus juízes no meio do povo judeu. Os sábios de hoje, a gente tem o grande Rebbe de Lubavitch, que ele não errava em nenhuma das suas profecias, todas as suas profecias se cumpriram, e ele traz orientação para a nossa geração. A nossa geração está sob orientação, a gente não está largado no tempo. O povo judeu não se largou no tempo, não ficou à deriva durante os anos. E ele fala que a Torá não está longe de ti, a Torá não está no céu, está em Deuteronômio 30, ele fala, a Torá não está no céu, não está além do mar, para você falar quem vai lá pegar. A Torá ela foi dada ao povo judeu, a Torá está viva entre o povo judeu. Quando um tribunal se reúne para dar um decreto, aquilo ali deve ser seguido, gente. Os tribunais hoje, por exemplo, dizem que algumas figuras não são judeus. Não são judeus. Esse segmento aqui não é judeu. Então a gente tem que seguir. O tribunal decidiu, acabou. Tem que converter. Né? Eu mesmo acredito que sou descendente de judeu. Eu acredito. Mas não sou judeu. Não sou judeu, porque para você ser judeu, você precisa ser filho de mãe judia, de acordo com o tribunal. E todos os tribunais concordam com isso. Então, se o tribunal decidiu que é assim, isso é Torá, gente, é Torá. Deus está falando, Deus está dando um decreto aqui, que ele segue o tribunal do céu, lá dos céus ele segue o tribunal, porque a Torá foi entregue aos filhos de Israel. A Torá não está nos céus, a Torá foi dada aos homens. É herança, a Torá diz que a Torá é herança dos filhos de Israel. Então, por exemplo, quando eles decidiram que havia uma controvérsia, que dia que cai a data do Rosh Hashanah?
cai hoje ou amanhã, né? Então, o tribunal decidiu, cai tal dia e não vai ser outro dia. Então, o povo judeu vai e segue o que o tribunal decidiu. O tribunal decreta, a gente segue. Então, os tribunais que a gente tem hoje em dia, esses juízes, que ele diz que haverá nos nossos dias, estão decretando ainda hoje. Se eles estão decretando, eu não vou saber mais. Aí eu pergunto, poxa, a gente saiu, eu estava na igreja até um dia desse, aí eu entro no judaísmo querendo concordar ou discordar dos sábios judeus, né? Então é muito orgulho. A gente tem que desprover, a gente tem que tirar de nós esse orgulho e nos revestir de humildade, porque a gente não sabe, a gente mal sabe ler o hebraico, gente. Como é que a gente quer dar opinião e pitaco falando que concorda ou não concorda? Não, eu vejo muita gente falando, não concordo com Binei Noah. Essa pessoa só não está concordando que não existe, que não concorda que existe Binei Noah, ele está indo contra o grande sábio, o Maimônides, que é um dos maiores legisladores do povo judeu. Então, a pessoa se torna Binei Noah, e aí fala lá, os sábios falam, Binei Noah não deve guardar o Shabat, ele pode honrar o Shabat, que é justamente o que a gente faz. Quando a gente honra o Shabat, a gente está cumprindo a Torá, a gente está cumprindo o que o Deus mandou, a gente está se despojando do orgulho, Deus está olhando ao seu orgulho, ele está querendo tirar você desse seu orgulho. Você ser um servo de Hashem é também abrir mão. Então não é para guardar o Shabat? Então não vou guardar. Eu vou fazer com alegria, eu vou honrar o Shabat. Tem mandamentos que é específico do povo judeu. Colocar tefilim, eu não posso? Baruch Hashem, vou fazer isso com a felicidade. Da mesma maneira que o judeu obedece a Deus colocando o tefilim, eu obedeço a Deus não colocando. Estou sendo obediente a Deus, é um mandamento ali negativo que eu estou observando. Então, isso é uma vacinação contra o orgulho e contra a idolatria, porque na idolatria o pessoal não aceita a Torá oral. Não aceita a Torá oral. Eles pegam o Velho Testamento que eles chamam e eles falam, onde que está escrito? Porque eles vêm com aquela a mentalidade lá do solas escrituras, que foi o que deu origem ao protestantismo, por exemplo. Onde é que está escrito isso? Gente, o povo judeu, ele não tem esse conceito de solas escrituras. Ele não tem esse conceito de que tem que estar escrito ali. Porque as próprias escrituras falam que o que o povo judeu, que os sábios do povo judeu, os juízes decretarem, também é Torá. Também é Torá. Tá ok? Então eu vou terminar por aqui, gente. Eu vou terminar a transmissão, pessoal do Facebook, eu vou deixar um Shabbat Shalom, e aí vou abrir aqui para a gente ver quem tem alguma pergunta, tá bom? Aí a gente... Deixa eu interromper aqui. Eu vou deixar um Shabbat Shalom, pessoal do Facebook. Obrigado, gente, Shabbat Shalom, pessoal que esteve presente aí, tá bom? Que Hashem abençoe a semana de vocês, um Shavua Tov, um Shabbat Shalom, e que essa semana venha só notícias boas pra gente aqui.